O meu nome é Tayla, uma trabalhadora de escritório de 27 anos, criada por meu pai solteiro após perder minha mãe quando era jovem. Eu admirava sua dedicação ao trabalho e à família. Meu pai, responsável por uma fábrica, conseguia participar de todos os eventos escolares, mesmo que precisasse correr de volta ao trabalho depois. Na faculdade, conheci Evandro, 2 anos mais velho, gentil, sincero e educado. Apesar de sua popularidade, ele aceitou minha confissão, mas havia preocupações sobre seu relacionamento com os pais, sobre os quais ele não falou muito. Continuamos a namorar, e embora Evandro morasse sozinho, ele ocasionalmente visitava seus pais, sempre parecendo exausto depois. Evandro me priorizava em nosso relacionamento, e eu estava orgulhosa dele. Eu queria apresentá-lo ao meu pai, e quando o dia finalmente chegou, foi uma mistura de medo e excitação. Surpreendentemente, meu pai e Evandro se deram bem, e eu me senti aliviada ao ver os 2 homens importantes em minha vida se dando bem. No entanto, a empolgação de Evandro após a reunião me deixou confuso, e ele evitava qualquer pergunta adicional. Como Evandro de bem com meu pai bem repentinamente, não pude deixar de sentir uma crescente preocupação de que os sentimentos de Evandro não fossem tão positivos quanto ele afirmava. Essa ansiedade persistiu, levando Evandro a solicitar uma conversa importante alguns dias depois. Nervosamente, antecipando a discussão sobre nosso encontro recente com meu pai, encontrei Evandro no café combinado. Ao chegar, notei Evandro já sentado, com uma expressão sombria visível através do vidro. Suprimindo minha própria ansiedade, me aproximei dele com uma saudação alegre. Evandro, desculpe, você esperou muito? Eu falei suavemente enquanto chegava perto dele, surpreendendo com meu toque em seu ombro. Evandro exclamou: Olá, Tayla, você me assustou. Desculpe. Eu não quis te assustar, me desculpei. Por favor, sente-se, ele disse. Sentando-se em frente a Evandro, pedi ao garçom. Minha preocupação aumentou à medida que a expressão abatida de Evandro persistia. Na esperança de incentivá-lo a compartilhar seus pensamentos, eu disse: Ei, Evandro, o que está te preocupando tanto? Há algo errado com meu pai? Evandro, surpreso pela pergunta direta, negou qualquer problema com meu pai, afirmando: Absolutamente não. Eu respeito seu pai. É só que... Ele hesitou, evitando contato visual. Sentindo a necessidade de aprofundar, suspirei e o pressionei. Se você está preocupado com algo, quero saber o que está em sua mente. Evandro deu um suspiro profundo, como se estivesse se preparando, e começou a revelar uma revelação chocante. De acordo com ele, seus pais eram julgadores e sem classe, interferindo constantemente em sua vida. Quando apresentava uma namorada, seus pais a criticavam na hora, levando a separações dolorosas. Evandro desejava se casar comigo, mas estava angustiado com a perspectiva de envolver seus pais em nosso casamento. Assegurando-lhe que não precisávamos incluí-los em nossa união, sugeri suportar a presença deles durante as formalidades do casamento, lembrando-lhe que meu pai gostava dele. Pensei que o assunto estivesse resolvido, mas Evandro tinha mais a compartilhar. Ele revelou que, ao conhecer meu pai, ficou surpreso com o contraste marcante em relação aos próprios pais. Expressando o desejo de se tornar filho de um homem tão incrível, Evandro compartilhou seu dilema sobre o casamento. Embora estivesse contente por meu pai gostar dele, ele não conseguia decidir se seus pais também deveriam se tornar meus sogros. Evandro ficou animado momentaneamente, mas suspirou profundamente depois. Em um momento de realização, Evandro olhou para cima e pediu desculpas. Ele propôs uma solução única. Quando nos encontrarmos com meus pais para o casamento, meu pai poderia acompanhá-la.
Evandro esperava que a presença de alguém tão respeitável pudesse influenciar positivamente seus pais. Concordando em discutir isso com meu pai, não pude deixar de expressar meu desejo de que Evandro tivesse abordado a conversa de maneira diferente. Entendendo seu equívoco, Evandro se desculpou rapidamente e, com determinação recém-encontrada, propôs formalmente casamento. Decidindo discutir o assunto com meu pai, que inicialmente hesitou, me aproximei dele com Evandro quando ele pediu formalmente minha mão em casamento. Após obter o acordo do meu pai, Evandro e eu marcamos uma data para conhecer seus pais. No dia marcado, vestidos com nossas melhores roupas, ficamos na porta da casa da família de Evandro, nos preparando para conhecê-los pela primeira vez. Dadas as histórias perturbadoras que ouvirá sobre os pais de Evandro, meus nervos estavam compreensivelmente à flor da pele. Meu pai, tentando amenizar a situação, nos encorajou a não ficarmos muito tensos, garantindo que os pais de Evandro estavam apenas excessivamente preocupados. Seu tapinha encorajador nas costas aliviou um pouco minha ansiedade. Quando Evandro tocou a campainha, não houve resposta, causando um momento de pânico. Evandro tocou novamente, mas ainda havia silêncio. Sem querer criar uma má impressão, Evandro se desculpou e entrou na casa primeiro, deixando meu pai e eu trocando olhares preocupados. Após o que parecia uma eternidade, Evandro reapareceu, parecendo atrapalhado. Antes que eu pudesse perguntar sobre o atraso, ele fez desculpas com um sorriso forçado, prometendo que estariam prontos em breve. Meu pai suspirou de exasperação e eu não conseguia afastar a crescente preocupação de que esse incidente pudesse prejudicar nossos planos de casamento. Finalmente, Evandro nos conduziu para dentro, onde seus pais nos aguardavam. No entanto, a atitude deles era peculiar. A mãe nos cumprimentou com um sorriso malicioso, enquanto o pai parecia desinteressado, olhando para o lado. Apesar da atmosfera tensa, decidi prosseguir com as apresentações. Evandro, recuperando a compostura, apresentou meu pai e eu. Apesar do calor de sua introdução cuidadosa, os pais dele fizeram caretas e a atmosfera permaneceu tensa. Numa reviravolta constrangedora, a mãe de Evandro jogou chá no meu pai, manchando o terno que ele havia limpo meticulosamente para a ocasião. Chocada, ofereci um lenço para o meu pai, enquanto Evandro, em pânico, tentava limpar as manchas de chá. Os pais dele riam em resposta, alimentando a raiva de Evandro. Meu pai, levantando-se, apontou para eles e declarou: "Eu vou arruinar sua empresa, vocês irão se arrepender." Esta era uma declaração que eu nunca tinha ouvido dele antes. Segurando minha mão, ele saiu da casa, deixando os pais de Evandro na esteira da repreensão de Evandro. Ao voltarmos para nossa casa com Evandro, meu pai trocou de roupa e Evandro se desculpou sinceramente pelo incidente. Eu pude ouvir a voz preocupada do meu pai durante a conversa deles. Embora eu estivesse chocada com as ações dos pais de Evandro, sabia que não seria fácil lidar com eles. Sentada no sofá da sala de estar, com os punhos cerrados, revivi o evento em minha mente, fervendo de raiva com um insulto direcionado ao meu pai. Quando meu pai e Evandro terminaram de se trocar, Evandro se desculpou imediatamente para mim, quase se curvando, expressando arrependimento por não ter previsto tal comportamento de seus pais. Sua sinceridade era evidente. Sentindo a necessidade de pedir desculpas também, segurei a mão de Evandro enquanto ele se ajoelhava no chão, expressando meu arrependimento por ter sugerido o encontro sem entender completamente a situação. Inesperadamente, a situação tomou um rumo sério e me senti compelida a pedir desculpas ao meu pai pelas consequências não intencionais da minha sugestão insensata. Sua expressão preocupada e os ombros encolhidos transmitiam a dificuldade em lidar com a situação.
Determinada a entender a gravidade da ameaça de meu pai, busquei esclarecimentos. Pai, o que você disse é verdade? Você realmente vai arruinar a empresa deles? Para minha pergunta, meu pai olhou para Evandro e assentiu firmemente, afirmando sua intenção. Meu pai, CEO de uma renomada empresa local, revelou que o negócio já estava enfrentando dificuldades. Como gerente de fábrica e CEO, ele havia começado como operário na própria fábrica, sacrificando o sonho de se tornar pintor para me criar sozinho após a morte de minha mãe. Ele trabalhou incansavelmente e subiu na hierarquia corporativa através de várias promoções. Eventualmente, assumiu como CEO quando o antigo CEO se aposentou. Durante nossa recente visita à casa da família de Evandro, descobrimos que uma das subsidiárias gerenciadas pelo pai de Evandro, meu sogro, pertencia à empresa do meu pai. Infelizmente, os preconceitos dos pais de Evandro e as ações precipitadas da mãe de Evandro impediram que isso fosse esclarecido, levando à situação atual. Meu pai explicou que sua empresa enfrentava dificuldades na gestão, considerando a possibilidade de redução sem recorrer a demissões. O arrependimento era evidente em suas palavras enquanto ele avaliava o impacto em seus funcionários após a séria conversa de Evandro com meu pai. Evandro propôs encerrar a subsidiária onde seus pais trabalhavam. Preocupado com as consequências para eles, meu pai questionou se Evandro concordava com isso. Evandro, firme e tendo cortado os laços com seus pais, expressou o desejo de que eles refletissem sobre suas ações. Apesar da dificuldade, Evandro pediu permissão para ficar noivo de mim. Movida pela sua sinceridade, também implorei ao meu pai para permitir nosso noivado. Meu pai, cruzando os braços, ponderou as palavras de Evandro. Apesar do incidente recente, ele eventualmente deu sua aprovação, estabelecendo uma condição relacionada aos pais de Evandro sendo executivos da empresa. Meu pai exigiu saber o plano de Evandro para os funcionários e deixou claro que nosso casamento estaria em jogo se Evandro não lidasse com isso de maneira responsável. Alguns dias depois, Evandro apresentou um plano ao meu pai para os funcionários da empresa de seu pai. Ele havia marcado uma reunião com meu pai para discutir possíveis colocações de emprego para todos os funcionários. Evandro mostrou uma preocupação genuína com a transição deles e se ofereceu para trabalhar gratuitamente até que estivessem estabelecidos e produzindo resultados. Ele expressou seu desejo de compensar quaisquer deficiências com seu trabalho e salário, comprometendo-se a retomar o noivado assim que estivessem instalados. Após o retorno para casa, descobri que nosso casamento seria adiado devido a uma circunstância inevitável. Ao cumprimentar meu pai, ele disse: "Bem-vinda de volta, Tayla. Você ouviu certo. Desculpe por decidir algo tão importante por conta própria, mas achei que não seria justo se eu fosse o único feliz." Enquanto ele se desculpava, aproveitei a oportunidade para propor trabalhar na empresa com Evandro, oferecendo-me para trabalhar gratuitamente. Insisti para que meu pai aceitasse a proposta de Evandro, apesar das tentativas de dissuasão de Evandro. Supliquei desesperadamente a meu pai, que inicialmente permaneceu em silêncio. Após repetidos apelos, ele desfez os braços cruzados e acenou silenciosamente. Enquanto isso, os pais de Evandro ainda não haviam se desculpado. Meu pai parecia ter esperado por eles, mas o tempo havia passado. Ele começou os preparativos para assumir a empresa do pai de Evandro. O tempo passou e o dia chegou quando a empresa faliu. Os pais de Evandro nos convocaram para a casa deles, onde uma multidão de ex-funcionários protestava contra o fechamento da empresa. Eles nos acusaram de ser a raiz de todo o mal, culpando-me por seduzir Evandro e me aproximar do meu pai.
Apesar das acusações, Evandro tentou acalmar os ex-funcionários, explicando a situação e oferecendo novas colocações. Ignorando os surtos dos pais, Evandro se desculpou pela inconveniência causada e prometeu trabalhar com dedicação. Os ex-funcionários, tranquilizados pelos esforços de Evandro, começaram a sair aliviados e agradecidos. Meu pai prometeu informá-los dos detalhes mais tarde. Na sequência, os pais de Evandro continuaram a se preocupar com a situação. Evandro suspirou de exasperação com a transferência de culpa deles, expressando preocupação com a possibilidade de perderem a casa usada como garantia. Apesar dos apelos dos pais de Evandro, eles foram recebidos com indiferença, pois os ex-funcionários já haviam ouvido a verdade de Evandro e ignoraram os apelos desesperados dos pais. Meu pai também ignorou suas palavras, e os ex-funcionários saíram aliviados, deixando os pais de Evandro enfrentarem as consequências de suas ações. Não me importo com o que vocês pensam. Vocês colheram o que plantaram, então não há o que fazer. Por que não aprendem um pouco de remorso? Repreendeu meu pai os pais de Evandro, que pareciam ignorar nossa reprimenda. Incapaz de suportar mais a persistência deles, finalmente perdi a paciência. Vocês só causaram problemas para o Evandro o tempo todo, se gabando de serem proprietários de empresas e só se importando com títulos. Não é por isso que isso aconteceu. Minhas palavras deixaram os pais dele sem palavras, aparentemente prontos para retrucar, mas interrompidos pela intervenção decisiva do meu pai. Ele deixou claro que não permitiria que falassem mais. Um empresário deve assumir a responsabilidade. Vocês deveriam pelo menos concluir sua última tarefa corretamente. Sem resposta, os pais de Evandro foram repreendidos coletivamente por meu pai e não puderam dizer mais nada. Deixando-os para trás, saímos do local e, eventualmente, os pais de Evandro perderam tudo, a empresa, a casa e a terra. Eles nunca forneceram garantias aos ex-funcionários e evitaram a responsabilidade. Após perderem tudo, buscaram a ajuda de Evandro, mas, tendo cortado os laços com eles, Evandro os dispensou friamente. Agora, provavelmente estavam na prisão e não ouvimos mais nada deles. Mesmo que saíssem, ainda tinham uma dívida com os ex-funcionários, então a situação permaneceu difícil. Depois disso, Evandro e eu deixamos nossos empregos e nos juntamos à empresa do meu pai, vivendo com nossas economias. No primeiro mês, trabalhamos de graça conforme prometido. Um dia, encontramos um ex-funcionário da empresa dos meus sogros no trabalho, ansioso para apertar nossas mãos no novo local de trabalho. O funcionário expressou gratidão a meu pai por dar a eles uma chance, a Evandro por organizar o emprego e também agradeceu muito a mim. Apesar de não lembrar do incidente específico, eu aparentemente tinha ajudado essa pessoa a carregar materiais. Após expressar imensa gratidão, o ex-funcionário partiu, expressando o desejo de continuar trabalhando duro. Sentindo-me um pouco redimida por suas palavras, corremos para o escritório do meu pai, onde ele nos recebeu calorosamente, entregando-nos vários envelopes espessos. Ele explicou: "São seus salários dos últimos meses." Acabou sendo vários envelopes porque não cabia tudo em um. Seu trabalho árduo revitalizou a equipe. Eles constantemente expressam gratidão e preocupação por vocês. Eu não poderia deixar esses excelentes funcionários sem pagamento. E nosso desempenho melhorou significativamente. Muito obrigado de verdade. Ouvindo isso, nos abraçamos e choramos, emocionados pela preocupação demonstrada por nós. Meu pai acrescentou algo ainda mais maravilhoso: "Evandro, estou impressionado com sua liderança. Se você estiver de acordo, gostaria que se casasse com minha filha." Evandro, emocionado, respondeu com lágrimas, curvando-se para mim e para meu pai:
Eu abracei Evandro chorando ao lado dele e assim nos casamos, continuando a trabalhar na empresa do meu pai. Vivemos felizes todos os dias, gradualmente nos tornando mais hábeis em nossos empregos e contribuindo de forma mais eficaz. Nosso tempo na empresa se aproximava de uma pausa, pois eu estava prestes a entrar em licença maternidade. Meu pai, Evandro, nossos colegas e eu estávamos todos ansiosos pela chegada de nosso filho. A história de hoje chegou ao fim. Não se esqueça de comentar qual lição você tirou dela. Também deixe um like no vídeo e se inscreva para não perder os próximos vídeos. E se você quer conhecer a história da mulher que foi expulsa de casa pela sua cunhada após o velório de sua mãe, clica no vídeo que está aparecendo aí na tela. Te vejo nessa história. Grande abraço!